Vamos trazer informações ao vivo lá do Parque de Exposições Monsenhor Alfredo Gugel, do início, né, da feira de gado lá no parque, que vai começar amanhã, viu? A partir da manhã, vou deixar bem claro aí, que a feira de gado, que costumeiramente era realizada aí no famoso Beco da Troca, vai acontecer a partir de amanhã, já sábado, no Parque de Exposições Monsenhor Alfredo Gugel. Daqui a pouco nós teremos detalhes aqui no nosso Panorama 95. Abraço aqui Francisca Lucas. Marcos, bom dia, eu sou de Serra Negra do Norte, atualmente moro no Morro do Chapéu, na Bahia. Sou feliz por estar vendo você com notícias do meu RN. Um abraço, Francisca, obrigado aí pela audiência do nosso programa aí no Morro do Chapéu, na Bahia. Abraçar aqui também o nosso grande Nilson Brito, ele que mora, caicoense, mora em São Paulo há muitos anos, sempre está aqui na escuta, acompanhando o nosso Panorama 95. 7h12, confirmando 7h12, vamos agora com o quadro Check-up no Rádio, aqui no nosso programa, nesta manhã de sexta-feira. Panorama 95 apresenta Check-up no Rádio. Check-up no Rádio, recebendo o odontólogo Caio Alves, né, que toda sexta-feira participa aqui do nosso Panorama 95, ele que integra aí, né, a Caicó Sorridente, aqui na cidade de Caicó. Caio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, ouvintes da 95, mais uma sexta-feira, iniciando a sexta-feira aqui no seu programa, sempre um prazer estar participando. Caio, eu acredito que a principal dúvida das pessoas, inclusive esse é o nosso tema de hoje do nosso quadro, de quanto em quanto tempo eu devo ir ao dentista? É exatamente isso, Marcos. Talvez seja a pergunta que a gente mais tenha recebido durante todas essas sextas-feiras que eu vim aqui no programa, foi essa de quanto em quanto tempo devo ir ao dentista, ou de quanto em quanto tempo devo levar o meu filho ao dentista. Então resolvi falar um pouquinho, não de somente responder de quanto em quanto tempo a gente deve ir, mas o porquê de ir ao dentista periodicamente, né? Muito se fala que a ida ao dentista é padronizado de 6 em 6 meses, né? Então a gente tem isso bem fixado na nossa cabeça, que de 6 em 6 meses é interessante fazer uma limpeza. Só que, Marcos, é interessante entender que não existe data certa de ir ao dentista. Os 6 meses é estipulado porque é uma data máxima. Na verdade, é uma data máxima, né? Então, essas pessoas devem procurar um atendimento odontológico em pelo menos de 6 em 6 meses. Até 6 meses. Até 6 meses, né? Exatamente. De 3 em 3 meses é uma indicação que, ao meu ver, também é muito correta. Mas quem vai definir a quantidade de tempo em que esse paciente deve procurar o atendimento é a condição bucal que tem esse paciente, essa pessoa, né? Então, se esse paciente, se esse usuário, se essa pessoa tem uma condição bucal que a gente percebe nas consultas, que é mais propícia à formação de cálculo, de biofilme, tártaro, ou seja, tem mais acúmulo de sujeira e tem mais fatores de retenção, então essa pessoa deve procurar o atendimento odontológico com menos tempo, né? Se era 6 meses, pelo menos de 3 em 3, né? Mas eu tenho um paciente que a gente faz uma programação de pelo menos de 2 em 2 meses, né? Então, por que de 2 em 2 meses, Caio, já que o indicado de 6 em 6? Porque cada pessoa tem uma condição bucal de um jeito. Existem pessoas que possuem uma condição bucal que é bastante conhecida, eu vou chamar pelo nome técnico, que são os dentes apinhados, o popular dente entramelados. Quem tem os dentes entramelados percebe que a higienização desses dentes se torna muito mais difícil do que uma pessoa que tem dentes alinhados. Por quê? Porque a escova não chega em algumas regiões dos dentes, o próprio fio dental é muito difícil de se usar, né? Então essas pessoas, elas têm um fator de retenção de placa, estão mais susceptíveis ao aparecimento de cáries, né? De acúmulo de placa bacteriana, formação de cálculo e tártaro. Então essas pessoas têm que ter um cuidado maior. Então, esse tipo de caso, claro, é uma indicação da ortodontia, do aparelho ortodôntico, que inclusive a gente trabalha muito com esse tipo de tratamento. Então, essa pessoa deve ser indicado para ela um alinhamento dentário. Só que a gente sabe que não é todo mundo que está disposto a passar por um tratamento ortodôntico, por diversos motivos. E quando o paciente não tem esse perfil de querer usar o aparelho,
a gente não costuma nem indicar, porque o aparelho depende muito da cooperação do paciente e do paciente participar ativamente do tratamento, participar das manutenções. Então, é bastante interessante a gente fixar em nossa cabeça de que a ida ao dentista é de acordo com cada caso e não existe um tempo certo. Existe sim um tempo máximo para se procurar, que é de 6 em 6 meses. Não existe você cuidar bem de sua saúde bucal você indo de ano em ano ao dentista, porque essa ida de ano em ano você está pensando que vai economizar, mas na verdade você não está economizando. Você está fazendo com que você está gastando seu dinheiro mais rapidamente. Quando a gente tem uma periodicidade de ida ao dentista, a gente vai gastar um valor X de tanto em tanto tempo. Por quê? Porque não vai ter tantas surpresas. E quando tem alguma surpresa, é alguma cárie inicial ou alguma restauração que fraturou alguma parte, alguma coisa desse tipo, coisa que é resolvida rapidamente. Então não vai ter grandes surpresas. É como, por exemplo, o paciente esperar ter dor de dente para procurar o dentista. Quando procura, infelizmente, a gente já por muitas vezes indica fazer um tratamento endodôntico, o famoso canal, e aí já tem uma despesa maior, o paciente já tem uma dor de cabeça maior, porque vai saber que vai gastar um pouco mais, porque a gente sabe que ninguém quer perder dentes hoje em dia. Mas aí também tem o risco de nem o tratamento endodôntico, nem o próprio canal resolver mais aquele caso do paciente. Agora, passou dos 6 meses, já não é indicado? Não. Máximo 6 meses. Passou dos 6 meses, já está correndo risco, já está dando sopa ao azar, né? Dando corda, como diz no ditado popular, para que venha acontecer alguma coisa mais séria. Não estou dizendo que vai acontecer em todo mundo, mas é como eu falei, de 6 em 6 meses, pelo menos de 6 em 6 meses. Depois disso a gente já está arriscando um pouco. Agora, nunca é tarde para procurar um dentista? Eu pergunto isso porque certamente alguém que nos escuta talvez nunca foi um dentista, por exemplo, né? E essas pessoas, mesmo que estejam aí, de repente, com algum problema no dente, né? Dá para correr atrás do prejuízo? Antes tarde do que nunca, né? Esse ditado se aplica perfeitamente nesses casos. A gente fala que o certo é procurar de pelo menos 6 em 6 meses, né? De no máximo de 6 em 6 meses. Mas que se essa pessoa tiver uma condição bucal traumatizada com a odontologia, com o dentista, tem um certo medo, essa pessoa tem que procurar mesmo que seja tarde. Por quê? Eu costumo dizer sempre que todo caso tem jeito. Todo caso tem jeito na odontologia. Não existe aquele caso que a gente não consegue dar jeito. Agora, Marcos, infelizmente, existem alguns tratamentos na odontologia que é um valor X e outros que é um valor 20X, 30X. Então, quanto mais cedo você procura, menos você vai ter gasto. Se você esperar muito tempo, é como se você tivesse... vou fazer uma comparação bem chula, como se você tivesse um veículo. Você tem que fazer suas manutenções. Você gosta de bicicleta, a gente estava falando agora há pouco. Tem que fazer a manutenção da bicicleta. Mesma coisa nos dentes, né? Mesma coisa com a nossa saúde, mesma coisa com os dentes, com a saúde bucal, que faz parte da nossa saúde geral como um todo. Então a gente tem que fazer o trabalho de prevenção, não somente fazer o trabalho interceptativo. Só quando tem um problema, vai lá e resolve. Tem um problema, vai lá. Tem hora que a máquina falha e tem hora que o organismo também falha. Agora, que tipo de procedimentos, por exemplo, eu tenho que realizar permanentemente, né? Pronto, Marcos. Exatamente, é uma pergunta que a gente responde muito também. São procedimentos simples. O procedimento que a gente utiliza para se fazer a raspagem, né? Que é o famoso raspagem e alisamento corono-radicular. A gente utiliza um equipamento que é um ultrassom. Ele tem vibrações ultrassônicas bem rápidas, milhares de vibrações por minuto, para remover aquela placa bacteriana aderida que a gente já não consegue remover com fio dental e com a escovação. A gente faz o trabalho de profilaxia, né, com escovação no consultório com motor, que é diferente da escovação manual. A gente faz aplicação tópica de flúor, né? A gente faz aplicação do jato de bicarbonato, também é muito interessante, porque o jato de bicarbonato, eu já falei algumas vezes, que o bicarbonato tem um efeito tampão, né? Ele estabiliza o pH bucal, sem falar que esse jato consegue adentrar em regiões de difícil acesso. Então
de 6 em 6 meses a gente indo ao dentista, a gente vai estar mantendo aquele meio ali em estado de saúde, estado saudável. Quando a gente espera muito mais tempo, infelizmente, a gente já não tem como fazer um trabalho de prevenção. Certamente a gente já vai para um trabalho interceptativo, ou seja, intervir em cima de um problema, uma cárie, um dente que fraturou há mais tempo, um paciente que está sofrendo com dor de dente, fazer um tratamento mais específico. Então, quanto mais cedo procurar, melhor é. O ouvinte pergunta aqui se vocês trabalham na clínica com dentiqueiros, porque, segundo o ouvinte, os deles dói muito, só toma apenas remédios, alivia na hora e depois começa tudo de novo. E aí? Temos um profissional especialista nesse tipo de problema, Marcos, nessa área, né, que são as exodontias ou extrações de terceiro molares, os famosos dente queiro ou dente siso, né? São dentes que estão na nossa arcada. Para você ter ideia, a nossa arcada dentária tem 32 dentes, a arcada dentária permanente de um adulto. Então, eles são os últimos dentes, aqueles dentes que ficam lá atrás. Nem todo mundo tem esse dente, Marcos, porque com a evolução do ser humano, esse dente, com a evolução do humano, esse dente foi se tornando um dente sem função na nossa boca. Então, a evolução da humanidade vem fazendo com que cada vez mais essas pessoas cresçam sem a erupção desse dente, sem o nascimento desse dente. Mas ainda não é nossa geração que vai ter a ausência desse dente, não. Talvez aí 4, 5, 6 gerações para frente a gente já vai ver uma diminuição bem grande. Mas a nossa geração já existem pessoas que não formam o dente queiro, né? A maioria das pessoas ainda tem. E são dentes que incomodam pelo posicionamento, a falta de espaço. Os dentes nascem numa posição que não é ideal, nascem numa posição horizontal, ou seja, deitado. Dificulta a higienização. Os pacientes sofrem muito quando está rompendo a gengiva, porque é como se fosse uma sensação de rasgamento mesmo da gengiva. Então, é um dente que na maioria das vezes, quando não está em uma condição ideal de oclusão, ou seja, de contato com o dente antagonista, ou seja, se é um dente de baixo, não tem contato com o dente de cima. Então a gente indica realmente a exodontia, a extração desse dente para evitar maiores problemas. Esse procedimento que ele falou de tomar remédio para aliviar a dor, é correto isso? Sim, mas não pode virar uma com constância, né? Ninguém pode viver à mercê de remédios. O remédio é utilizado, é uma ótima ferramenta para livrar aquele paciente de uma dor que está acontecendo naquele momento. Mas após o uso e o término desse tratamento medicamentoso, é interessante fazer o procedimento que realmente vai remover a causa dessa dor, a causa desse problema. E se for o dente que está causando o problema, no caso é a remoção do dente. Quem está aqui lhe mandando aqui um abraço, disse que você é o dentista dele, meu dentista show é o Cocão de Caicó. Esse aí é show de bola. Cocão é uma pessoa que a gente quer muito bem. Eu sou dentista É o Cocão Divulgações, né? Demais. Esse aí é nosso parceiro Cocão, e eu também sou dentista da mãe de Cocão, Geralda. Um abração também para Geralda. Dona Geralda, aquele abraço, Cocão, forte abraço, obrigado pela audiência. Tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte, ele quer saber se existe e qual é a escova ideal. Outra pergunta bem interessante e pertinente. Eu até passei por uma situação curiosa que eu vou contar para vocês. Eu sempre falo no rádio que não existe escova ideal, e existe a técnica que a gente imprime na escovação. Mas eu vou mudar até meu ponto de vista com relação a isso, porque eu passei por uma experiência que foi desagradável. Eu só usava escova que eu, digamos, indicava para os meus pacientes, uma escova de melhor qualidade. E uma escova de boa qualidade nem é muito caro não, gente. É uma escova que custa um valor acessível para a maioria das pessoas. Então eu passei, fui para uma viagem, fui viajar e tive que comprar uma escova sem muita qualidade no local, sem ser em farmácia, sem ser em supermercado. Uma escova até muito grande. E aí eu senti que realmente não é toda escova que funciona muito bem, porque essa escova machucava muito e limpava pouco. Então, eu sempre digo, não existe a marca ideal e nem o preço precisa ser muito caro de escova. Existe você escolher uma escova que seja macia e da cabeça pequena. Por quê? Porque ela vai conseguir adentrar em regiões que a gente tem dificuldade de higienizar. Uma escova muito grande, ela por si só já é difícil de higienizar e ela machuca muito.
E se ela for muito dura, aí é o kit completo, ela não vai ajudar em nada. Existem boas escovas, escolha uma da cabeça pequena e de preferência macia. Você tem como ver na embalagem, extra macia, certo? Então, esse tipo de escova realmente dá um conforto maior na higienização. Então as macias são a ideal, né? Ideal, exatamente. Existem escovas, Marcos, que são específicas para alguns casos. Por exemplo, problemas gengivais, existe uma escova específica para esse caso, para tratar problema de inflamação gengival. Aí a gente entra com essas escovas em casos específicos e sim precisa de uma melhor indicação do profissional. Deixa eu abraçar aqui, que está na escuta aqui do nosso programa também, né? Grande amigo aí, grande companheiro de trabalho, Lucielo Henrique, né? O Play. Ele disse, Marcos, que escuta seu programa todos os dias. Todos os dias, né? E disse que me escuta na sexta-feira e fica escutando todo dia, escuta seu programa. E ele é um sucesso, uma revelação aí também da nossa co-irmã, a Seridó FM, né? 100.7, né? Isso, um forte abraço a você, Luciano. Obrigado aí pela audiência do nosso programa, né? Ele só tem um defeito, que é palmeirense, mas a gente releva, né? Eu que sou corintiano, aí Luciélio, faz muito tempo que vem gozando com minha cara, porque o Palmeiras vem tendo muita sorte contra o Corinthians. Ele tem um costume também de bloquear o grupo dele quando o Flamengo ganha, mas fora isso, a gente boa demais, um grande profissional e grande amigo, viu? Quem está aqui lhe dizendo aqui que é sua fã, mas ela é muito suspeita para falar sobre isso, é a dona Juraci Alves. Essa daí... Que é a sua mãe, né? É suspeita falar, né? Um abraço, dona Juraci. Obrigado. Ele escuta aqui o programa todos os dias, viu? Tem outra pergunta aqui. Passei uns 5 anos sem ir ao dentista. E quando fui, só tinha um dente para restaurar. A ouvinte coloca: o importante é a escovação, escovo 3 vezes ao dia. Ou ele é um cara de sorte? Juntou os dois. Você tem uma escovação boa, usar fio dental em sua casa, você está prevenindo. Mas juntou com um pouquinho de sorte também, com um pouquinho de genética, certamente nesse caso, de ter uma condição do organismo que estava menos susceptível ao aparecimento de cárie. Existe sim, Marcos, esse tipo de caso, de pacientes que passam bastante tempo sem ir ao dentista, quando chega para fazer, que diz: eita, cara, faz 5 anos, 6 anos que eu não vou ao dentista, deve ter coisa demais para fazer. Quando a gente vai olhar, só tem a limpeza para fazer. Então, é caso em caso. Agora, que 90% das pessoas que passam esse tempo sem procurar atendimento, essas pessoas têm bastante coisa para fazer. A ouvinte manda até a fotografia aqui, diz que gosta de usar essa. E a nossa amiga Gilvaneide, alguma orientação? Pronto, Gilvaneide. Se você é adaptada com essa escova e usa ela diariamente e percebe que funciona bem, eu não tenho como fazer essa contraindicação. O importante é usar a escova. Mas se puder usar ainda uma da cabeça menor, você vai ver que ainda é mais confortável. A ouvinte conta que está com o dente todo se quebrando, né? Ele quer saber porque na boca não tem dente cariado, ela tem 40 anos, já foi para o dentista esse ano, ele disse que precisava extrair o dente, mas ela não queria perder esse dente, né? E ela escova os dentes 3 vezes ao dia, e aí? Pronto, é interessante, Marcos, marcar uma avaliação para que a gente possa fazer até mesmo um exame radiográfico desse dente, entender essa condição desse dente e ver se tem realmente a possibilidade de manter esse dente em boca com diversas ferramentas, diversos tratamentos que existem na odontologia. Porque se for possível manter esse dente em boca por mais tempo, é mais qualidade de vida para o paciente. Quanto mais tempo o paciente passa com o dente saudável, isso é interessante, saudável em boca, melhor é para o paciente. Ok, outra pergunta aqui, o ouvinte quer saber quantas vezes por dia ele tem que passar o fio dental? Pronto, o ideal é passar o fio dental. Se eu fosse falar para você, nunca é demais, né? Só não pode virar realmente um toque, né? De estar usando fio dental em todos os lugares, porque realmente aí vai passar a ser um exagero, mas nunca é demais, né? Se você escova 3 vezes ao dia, se você usar o fio dental 3 vezes ao dia na escovação, você não está fazendo nada de errado, está fazendo, na verdade, está fazendo uma coisa muito certa, né? Então, se você puder usar a quantidade máxima de vezes do fio dental durante o seu dia, você está fazendo certo. Então, se você escova 3 vezes ao dia, use o fio dental em todas as escovações, que você não vai perder nada, só vai ganhar. Meu filho tem 6 anos e os dentes já estão com cárie. Esses dentes são de leite? Aí tem que avaliar, Marcos, porque existe, claro, o dente de leite nessa criança de 6 anos, mas também já pode ter os dentes, os molares permanentes, né? Que são os primeiros molares que nascem, que isso é muito interessante as mães prestarem atenção. Os molares, os dentinhos lá de trás, os maiores, eles nascem sem que seja necessário
cair nenhum dente ou amolecer nenhum dente. Ele nasce por si só. Então, nessa idade aí, certamente ele já tem o molarzinho e tem que prestar atenção nesse dentinho, porque ele já é permanente. Gente, Caio Alves, ele é odontólogo, está na Clínica Nova Caicó Sorridente, na Avenida Seridó, 384, no centro aqui de Caicó. Telefone 99891-0201, ou então se liga no fixo 3421-4421. Clínica Odontológica Caicó Sorridente, fica na Avenida Seridó, 384, no centro de Caicó. Caio, obrigado por sua participação até sexta-feira, se Deus quiser. Mais uma vez, obrigado, Marcos. Até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. E um ótimo final de semana para todos os ouvintes e para você também. 7h30.